Fala, Flagramável! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Eric Pulgar, que deu o sinal verde para a renovação, a semana agitada no Flamengo, e vou falar também sobre o Flamengo correndo para assinar um pré-contrato com o Jorginho. Essas e outras informações e opiniões do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like, já deixa a sua curtida para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, é só clicar no botão aí. Assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda o nosso canal aqui, que é novo, a bater os primeiros 500 inscritos. Tá faltando pouco e você pode ajudar a gente. E não se esquece, já compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, Flamengo nesse domingo foi tricampeão da Supercopa, mas a semana do Flamengo continua agitada. Flamengo campeão no domingo e treinou normalmente na segunda-feira. É claro que os jogadores fizeram um trabalho de regeneração, mas foram a campo, ou seja, não ganharam folga. Lembrando que nessa terça-feira o Flamengo continua também treinando, vai ter um treino aberto às 9h30 da manhã. Ou seja, teremos aí uns 15 minutinhos, meia hora para a imprensa e para quem quiser assistir a esse treino dos tricampeões da Supercopa Rei do Brasil. Lembrando também que na tarde desta terça-feira, o Flamengo viaja num voo fretado às 16 horas para Uberlândia, onde enfrenta a Portuguesa na quarta-feira às 19 horas, lá no Parque do Sabiá. O jogo acaba e o Flamengo já pega um voo de volta, chegando no Rio de Janeiro, aí na madrugada entre quarta e quinta-feira. Na quinta-feira, o Flamengo treina às 17 horas e na sexta-feira o treino novamente na manhã, às 9h30 da manhã, porque no sábado teremos o primeiro Fla-Flu do ano, às 4h30 da tarde no Maracanã. Lembrando que esse jogo é mando do Fluminense. Aí, então, no domingo o Flamengo ganha folga. Vai ser uma semana muito importante porque temos alguns jogadores para serem recuperados e depois desse jogo contra a Portuguesa, o Flamengo tem 3 clássicos seguidos. Então, pega aí o Fluminense no sábado, depois na quarta-feira pega o Botafogo e no final de semana pega o Vasco. Decisivo aí para a classificação do Campeonato Carioca. O Filipe Luís já falou na entrevista coletiva que ele deu que ele vai usar o Carioca para rodar o elenco. Então, assim, a palavra poupar, ela não faz parte do dicionário do Flamengo e do Filipe Luís, mas ele usou a expressão rodar o elenco, porque não quer chegar com o time cansado ou desgastado fisicamente no início do Brasileiro. Lembrando que, nesse domingo, no aquecimento, o Gerson ele teve um problema na coxa, sentiu a coxa e no vestiário precisou tomar uma injeção para aguentar a dor, ou seja, mal ano começou e a gente teve aí quase que a primeira lesão. Então, para não estourar os jogadores nesse início de ano, provavelmente a gente vai ver aí um time meio mexido, aproveitar também para o Filipe Luís fazer testes com esse time. Lembrando que o Filipe Luís tem 15 jogos, né, de sequência sem perder como técnico do Flamengo. De verdade, assim, números absurdos. Falando um pouco de Pulgar, uma notícia excelente, a notícia principal desse vídeo, trazida pela Gazeta do Urubu, é que o jogador já deu sinal verde para os seus representantes para assinar uma renovação com o Flamengo. Ele, que tinha rejeitado as 3 últimas propostas de renovação, agora já está mais convencido de que essa é a melhor decisão que ele pode tomar. O contrato do Pulgar vai até dezembro de 2025, então no meio do ano ele já podia assinar um contrato com qualquer outro clube que viesse a ter interesse no jogador, né? Para prorrogar, o Flamengo vai precisar, né? Ou seja, prorrogar o contrato dele, o Flamengo vai precisar de uma valorização financeira com o jogador, porque hoje, no meio-campo do Flamengo, ele é o jogador que recebe menos, o menor salário é o dele. Ele hoje só recebe a mais do que quem subiu da base. Então, aquele time ali, Gerson, Arrascaeta, o Alan, o De La Cruz, ele tem o menor salário, então ele quer também uma valorização. Afinal de contas, ele merece. Ele hoje é um titular absoluto do Filipe Luís, né? O Filipe Luís considera ele, assim, já falou isso em algumas entrevistas, nível Barcelona, né, de jogador, imprescindível para o estilo de jogo. E nessa última coletiva, depois da vitória contra o Botafogo, ele falou sobre não ser possível encontrar um jogador com as qualidades do Pulgar no mundo, né? Sem exagero, a gente sabe que o Filipe Luís não é disso.
é de fato um jogador muito importante hoje no esquema do Flamengo. Ele também não renovou anteriormente, porque teve alguns problemas pessoais. Problemas com a irmã dele, que está no Chile, problemas com a casa dele aqui no Brasil. Então, aí isso também conturbou um pouco a situação para ele não renovar. Mas acredito que com uma valorização de salário, ele merece, né? Ele vai ficar no Flamengo. Já tem a cara do Flamengo. Passou pelos maus bocados, né? Mas agora ele está vivendo uma grande fase no Flamengo, titular absoluto. Esperamos que dê tudo certo. Adiantando um pouco da notícia sobre Jorginho, o Flamengo está correndo para assinar um pré-contrato com o jogador. Por quê? Apesar do Flamengo saber que o jogador quer jogar aqui no Brasil e no Flamengo, é importante o Flamengo assinar esse pré-contrato, porque o Jorginho ainda vai jogar alguns campeonatos pelo Arsenal, né? Principalmente a Champions League. Então, assim, o jogador pode ainda vir a fazer bons jogos, o que pode interessar a outros clubes da Europa e principalmente do mundo árabe. Então, o Flamengo não trazendo ele agora em janeiro, mas já assinando um pré-contrato, o Flamengo se garante para contar com o jogador no meio do ano, que é onde o Flamengo vai realmente precisar, principalmente por conta do Mundial. Então, as últimas notícias estão dando a entender que o Flamengo vai conseguir ainda nesse mês de fevereiro assinar esse pré-contrato com ele, e não duvido nada que o Flamengo já anuncie isso, até para também tentar mostrar para o mercado que o Jorginho já é jogador do Flamengo. Falando de Alcaraz, galera, na noite dessa segunda-feira, o Everton anunciou oficialmente a contratação do Alcaraz, ele que vai vestir a camisa número 24 do time azul, já postou foto com a camisa, mas uma curiosidade, uma cláusula, né, que não foi divulgada inicialmente, não foi muito falada, é que se o Alcaraz se machucar antes desses 6 jogos, ele vai retornar ao Flamengo. Então, apesar de ter uma cláusula de obrigação de compra teoricamente fácil de ser cumprida, existe essa outra possibilidade, né? Tomara que isso não aconteça, porque para o jogador e para o Flamengo vai ser muito ruim. Para finalizar o nosso vídeo aqui, falando um pouco de Lohan, que também está de saída do Flamengo. O Flamengo e o CSKA já estão trocando as minutas, só que tinha uma cláusula no contrato que o Flamengo não gostou e pediu para o CSKA refazer, que é a cláusula sobre seguranças bancárias por conta da guerra. E aí o CSKA concordou, mas vai corrigir essa minuta, vai mandar de novo para o Flamengo para aprovação e provavelmente essa semana se concretiza a venda do Lohan, aí 80% do jogador, por 8 milhões de euros. Nessa semana também acontece o sorteio da Copa do Brasil na sexta-feira, sem o Flamengo. O Flamengo não faz parte dos clubes que vão ser sorteados, o Flamengo entra em outra fase, mas a principal notícia é a informação de que há uma mudança de regras. Antes, os jogos da primeira rodada, quando tinha empate, o time mais forte no ranking, né, mais bem ranqueado, ele se classificaria. Agora não tem mais essa vantagem, qualquer empate, o jogo vai direto para os pênaltis. E para finalizar aqui, mais uma vez essa semana, o Flamengo tricampeão da Supercopa, trazendo alguns números interessantes aqui que eu apurei. O Flamengo com esse título passa a ser o segundo time com mais títulos nacionais no Brasil, perdendo apenas para o Palmeiras. O Palmeiras tem 18, o Flamengo tem 17. Claro que o Palmeiras tem alguns títulos que foram, como se fala, né, enviados por fax, né, alguns ali que foram canetados de uma época antiga, mas esse cálculo é desde 1937, então Palmeiras com 18 títulos, depois vem o Flamengo. O Flamengo ganhando mais 2, já ultrapassa o Palmeiras como o maior campeão nacional. O Flamengo que participou só em Copas de 61 finais, ganhando 38 títulos. Inclusive o muro do Ninho do Urubu, do CT Jorge Elal, já está atualizado com o número 3 embaixo da silhueta da Supercopa do Brasil. Isso é só o começo, vamos em busca de mais. É isso, Flamengo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou sobre essas informações que nós trouxemos aqui. Se você ainda não segue a gente, eu te convido a seguir, é muito fácil, é só clicar no botão aí abaixo, até para você não perder as notícias do dia a dia do Flamengo com muita informação e opinião. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!